Bom dia, mulheres edificadoras. Que a paz do Senhor venha sobre a sua casa, sua família, sobre o seu coração neste dia. Hoje nós vamos ler o capítulo 19 de Ezequiel. E nesse capítulo nós vemos aqui algumas metáforas para nos mostrar um pouco do que estava acontecendo ali, naquele tempo, com aquele povo. Aqui no capítulo 19, logo no início, fala da leoa, que a leoa era sua mãe e ela andava com bando e criava os filhotes no meio dos leões. Aqui essa parte do capítulo está se referindo, quando se menciona que a leoa está se referindo à linhagem de Davi, a nobreza que foi erguida através do reinado de Davi, da sua descendência, e que por causa do pecado, das más escolhas, esse reinado acabou em ruínas, como o capítulo descreve. Quando a gente vai ver outra parte do capítulo que fala aqui da parreira e mostra, como ela ficou num estado completamente destruído, de destruição. Ela era uma parreira exuberante, mas por causa do pecado, esse reinado exuberante que havia, ele foi completamente destruído. O seu tronco pegou fogo, o fogo destruiu os seus galhos e as uvas, e os seus galhos nunca mais serão fortes, nunca mais serão cetros reais. Então, a gente vê que as más escolhas que foram feitas nos reinados seguintes levaram aquele legado tão lindo que poderia ser perpetuado, fosse destruído e encerrado. E o que eu quero destacar para nós aqui hoje é que, da mesma maneira que um legado, ele pode ser destruído por causa do pecado, por causa das más escolhas que nós fazemos. Assim também, um legado, ele pode ser refeito e transformado por causa das boas escolhas e decisões que fazemos. Aqui, eu queria usar essa figura de linguagem aqui da leoa, que a leoa era sua mãe e ela andava com o bando e criava os filhotes no meio dos leões. Quero trazer isso para nós, nós como sendo essa leoa, a realeza do Senhor, nós como sendo mulheres escolhidas por Deus para reinar em nossos lares. E se a gente for ver a característica da leoa, ela tem muito a ver com a mulher. A mulher, ela tem essas atitudes que a gente consegue enxergar numa leoa, de proteção, de ser furiosa quando necessário para proteger a sua casa, para guardar a sua família, para livrar do perigo. A leoa, ela tem esse porte, nela, que remete à autoridade. E quando uma mulher é construída em Deus, por mais que ela não tenha um ar de alguém com autoridade, quando ela fala nas suas atitudes, no seu procedimento, a autoridade que vem de Deus e está sobre ela começa a ser visualizado. Uma mulher construída no Senhor, ela é uma leoa em Deus. Ela luta por aquilo que ela acredita. Ela protege aquilo que ela ama. E é muito lindo de ver que a leoa, ela anda em bando, eles andam em bando. E eu creio muito no que Deus está fazendo nesse tempo conosco, nos conectando, nos unindo. Mulheres que têm o mesmo propósito de se aproximar do Senhor, de construir esse lugar em Deus em seus corações, como Deus tem feito aqui conosco, através das redes sociais, mulheres de várias partes do mundo, sendo unidas num bando, com o mesmo objetivo, perseguindo a mesma coisa. A única presa que nós temos é o inimigo das nossas almas.
todas ali, obstinadas em destruir o mesmo inimigo que tem tentado entrar nos nossos lares e desfazer esse legado de reino de Deus que Ele quer estabelecer dentro dos nossos lares. Por isso, mulher, quando você se posiciona, obedecendo à voz do Espírito Santo, se aproximando dEle, desejando conhecê-lo e ser guiada por Ele, conduzida por Ele, você está construindo um novo legado. Mesmo que os legados passados, as gerações passadas, venham trazendo um legado de destruição, assim como nós vemos aqui no capítulo de Ezequiel. Mesmo que o passado não potencialize o futuro, mesmo que ao olhar para o passado você só enxergue cinzas e destruição, Deus, Ele pode fazer algo novo. Deus pode trazer algo novo para a sua casa, para a sua família, através de você, do seu posicionamento em Deus, das suas decisões, das suas atitudes. Esses reis escolheram ir contra a vontade de Deus, fazer aquilo que era mal, aquilo que fugia da vontade do Senhor para eles, para o seu reinado. Mesmo no passado, ouvindo o que Deus tinha feito, ouvindo a grandeza de Deus e tudo que Deus fez através do reinado de Davi e da sua descendência, ainda assim preferiam seguir os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades. Que nós possamos olhar para aquilo que nós temos visto na palavra do Senhor, para as suas promessas, para a vida abundante que Ele tem para os seus filhos que andam em retidão, e que o nosso coração se encha de esperança, de alegria, e que nós possamos perseguir aquilo que Deus quer para nós, que possamos andar alinhadas com a vontade do Senhor, que assim como Leoa, que nós possamos ser uma mãe para o nosso lar, para os nossos filhos, para a nossa casa, uma mãe que faz o que é necessário para que a vontade do Senhor se cumpra dentro do seu lar. E isso, essa parte de fazer o que é necessário, diz muito sobre renúncia, diz muito sobre orgulho, diz muito sobre silêncio, diz muito sobre aquietar o coração, confiar no Senhor. Às vezes a gente acha que fazer, ir para cima, correr em direção, mas muitas vezes fazer o que é necessário é ficar parada, é silenciar, é recuar muitas vezes, principalmente dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge. Como mulheres, muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira, o nosso orgulho aflora, a gente não quer se dar por vencida. Quando a gente entra num conflito dentro do nosso lar, a gente não quer se silenciar, a gente quer ir para cima mesmo, revidar, até provar a nossa verdade, que estamos certas. E Deus, Ele quer para nós um coração rendido a Ele. E Ele diz assim, o Senhor Jesus, Ele diz que aquele que quer ser grande, que seja o menor. Eu creio que Deus está fazendo nesse tempo, né, um novo padrão, que é esse padrão dos céus. Nós veremos os grandes sendo pequenos, os grandes se igualando aos pequenos, porque a palavra de Deus diz também que nós devemos procurar ser menor do que os nossos irmãos. Quando o mundo e essas novas teologias, inclusive dentro da igreja, diz que nós precisamos ser grandes, que nós precisamos vencer, quando eles falam de vitória com sabor de mel, quando querem que a gente pise na cabeça do inimigo, que muitas vezes o inimigo, a gente olha para aqueles irmãos que estão dentro da nossa igreja, pessoas dentro da nossa casa, e a gente quer humilhar, quer que Deus nos exalte para que eles sejam humilhados. Quando a gente tem esse pensamento, nós estamos seguindo o mesmo padrão do mundo. E Deus quer levantar um novo padrão. São aqueles que se diminuem, aqueles que não estão querendo vingança, aqueles que não estão querendo sobressair, mas que querem estar no lugar que Deus os chamou para estar. E estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar que nós podemos estar.
Como já falei aqui várias vezes, não tem nada melhor nessa vida do que estar nesse lugar. Porque mesmo que você esteja no deserto, você está seguro. Se você está no centro da vontade de Deus, não importa onde você esteja. Assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Se o Senhor te conduziu ao deserto, você está segura. Você está no lugar que era para você estar. Então você está no lugar certo. E isso traz paz para o nosso coração. Isso traz segurança para nós. Não adianta você estar em palácios se não estiver no centro da vontade de Deus. Mas se você estiver num deserto e estiver no lugar certo, que é na vontade de Deus, você encontrará ainda assim, no meio do deserto, satisfação. Porque você sabe que você está onde Deus queria que você estivesse. Então você começa a ser intencional no que Deus quer para você. Você começa a corresponder aos comandos do Espírito Santo para a sua vida. E você começa a avançar em Deus e a desfrutar do privilégio que é pertencer a Ele por inteiro. De entender que existe um lugar em Deus que é para você. Que essa palavra ela te alcance hoje em nome de Jesus. E que nós possamos fazer a partir de nós um novo legado. Um legado de honra ao Senhor. Que nós possamos ser essas leoas. Que possamos andar em bando. Unidas, aliançadas em Deus. Para percorrermos o propósito que Ele colocou para cada uma de nós. Juntas. Em busca de destruir o inimigo que tem tentado assolar os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, em nome de Jesus.